CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 17 de dezembro de 2024, uma terça-feira já em ritmo natalino, né, com poucas notícias, porém o Mercadão da Bola, hora ou outra, tem aí alguma agitação, mas mesmo assim vamos entregar um programa maravilhoso para você. Começando pelo FIFA The Best, a FIFA anuncia hoje, daqui a pouquinho, os vencedores do prêmio de melhor jogador e melhor jogadora do mundo. A cerimônia do The Best 2024 será realizada em Doha, no Catar, às 2h da tarde, horário de Brasília, em um jantar na Academia Aspire. E a Ponte Preta, já vamos repercutir, a Ponte não oficializou nenhum jogador, mas 7 atletas já estão fechados com a Macaca, o último Pedro Vilhena, de 22 anos, que tem seus direitos vinculados ao São Paulo. E o atacante Mudryk, do Chelsea, foi suspenso de forma preventiva pela Federação Inglesa de Futebol. De acordo com a imprensa, o atleta de 23 anos testou positivo para o uso de meldonium, substância considerada proibida. Fábio Scheibe, bom dia, direto do Principado de Itu. Fabião, traz as notícias da Paulicéia, os gigantes do nosso estado. O São Paulo ainda buscando aí Oscar, buscando o Wendel, o Corinthians com as renovações, o Palmeiras no mercado, é o time que sai na frente com relação a contratações também. O Santos à procura de um treinador, eu acho que já está acertado, mas ainda não oficializou, meu caro Fábio Scheibe. Bom dia, uma boa terça-feira. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, começando pelo Palmeiras, que acertou com o atacante uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City dos Estados Unidos. O anúncio oficial deve ocorrer ainda nesta semana. Já o Santos, que tenta acordo com o meio-campista Zé Rafael do Palmeiras, ainda não sabe qual será o futuro do meia venezuelano Soteldo, que volta de empréstimo do Grêmio. Antes de busca por novos jogadores no mercado, o Corinthians trabalha para renovar com peças do atual elenco. O volante Michael e os atacantes Thales Magno e Romero conversam para estender os vínculos. Já o São Paulo, o tricolor, admite dificuldades, mas ainda trabalha para repatriar o meia Oscar, formado no clube e que estava no futebol chinês há mais de 7 anos, viu, Carlão? Boa, Fábio Scheibe. Ainda com relação à Ponte Preta, sempre aos finais do ano, né, o pessoal do Globo Esporte, os nossos amigos aqui do GE, mais precisamente o Diegão Alves, né, foi ao estádio Moisés Lucarelli e bateu um papo com o presidente Marco Antônio Eberlin. Foi no Guarani também, mas o do Eberlin foi divulgado primeiro e a gente pincelou aí algumas situações desta entrevista exclusiva ao GE Campinas, do diretor Ponte Pretano. A gente vai repercutir um pouco aqui as falas do mandatário da Macaca. Fórmula 1, a Red Bull já tem a definição de quem será o piloto que vai fazer dupla com o tetracampeão Max Verstappen na temporada de 2025. De acordo com a versão alemã do Sky Sports, a equipe austríaca vai dispensar o mexicano Sérgio Pérez e promover o neozelandês Liam Lawson, atualmente na RB, para a escuderia principal. E o Guarani, hoje é dia de apresentação no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Maurício Souza vai ser o comandante bugrino na temporada 2025. Vai bater um papo com a imprensa, se apresentar ao torcedor também. A gente vai aí repercutir um pouco, principalmente amanhã, né, com as falas do novo treinador do Guarani, o Maurício Souza, que estava no Red Bull Bragantino. E agora, para deleite de Fábio Scheibe, notícias da final do Intercontinental. Mbappé está em condições de jogar a final da competição amanhã contra o Pachuca, às 2 da tarde no Catar. Pelo menos é o que o atleta garantiu à comissão técnica merengue e ao departamento médico, segundo informações do jornal espanhol Marca.
Voltando ao Principado de Itu, Fábio Chaib, você falou sobre os grandes do nosso estado. E agora o Mercadão da Bola. O Cruzeiro está atacando o mercado. O Flamengo tem conversas aí com Davi Luiz, Roger Guedes, Botafogo. Como é que tá o Mercadão da Bola, Fabião? Vamos lá, Carlão. Destaco que o Atlético Paranaense, que acabou caindo nesse ano para a Série B do Brasileirão, já anunciou um novo treinador. No lugar de Lúcio Gonçalves, o argentino, o Furacão anunciou o técnico Maurício Barbieri, que vai ter a missão de levar novamente o Furacão à elite do futebol. Já o Cruzeiro, que está agitando o mercado, contratou o atacante congolês Bolasie, né? Que estava no Criciúma, fez boa temporada no Criciúma. O congolês, então, vai jogar na Raposa. No Fluminense, que dispensou o volante zagueiro Felipe Melo e também Diogo Barbosa. Diogo Barbosa está acertando com Fortaleza, o lateral esquerdo. No Fluminense, a contratação do momento pode ser Lucas Arcanjo, destaque do Vitória, o goleiro que fez do Leão em permanecer na elite do futebol. E fechando com o caçula da Série A, que acertou com o novo treinador, o Mirassol, acertou com o Eduardo Barroca para a temporada 2025, tem novo comandante, então, lá no Leão da Noroeste, viu, Fábio? Boa, Fábio Chaib. Durante o programa nós vamos repercutir aí todas estas notícias envolvendo o futebol brasileiro. E claro, você pode participar do CBN Esportes, nos ajude a fazer o programa através do WhatsApp 19 991869070 991869070. O programa de hoje, como sempre, aliás, sendo conduzido brilhantemente pelo Valmir Bortoleto, o pai do Gabriel Bortoleto, que ano que vem estreia no circo da Fórmula 1. Grande Valmirzinho. E o homem do streaming, homem online, é Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h12. O intervalo é muito rápido. Daqui a pouco, tudo sobre o futebol brasileiro. Até já! CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11h15. Bom dia, Thaís. Como é que está esta terça-feira as ruas, as avenidas, ou como que estão as ruas, as avenidas da nossa região, Thaís? Bom dia.
Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Princesa do Oeste tem uma lentidão na chegada ao Viaduto Laurão e também no sentido oposto na chegada à Avenida Monte Castelo. A Avenida Norte e Sul tem alguns pontos de lentidão no sentido Taquaral, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Guarani, o motorista reduz a velocidade na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Pela Avenida Moraes Salles, tem excesso de veículos sentido Nova Campinas na chegada à Rua Coronel Quirino e no sentido centro do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Quem segue pela Rua Irmã Serafina faz um bom caminho pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, tem lentidão pela pista da direita na chegada a Orozimbo. Quem segue ali pela Orozimbo Maia perde tempo pela pista da direita sentido centro na chegada a Maria Monteiro por conta de obras no local. Carlão. Obrigado, Thaís. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos. Você pode participar do nosso programa através do 19991869070. O Marcos aqui mandou uma figurinha, né? Que Deus nos abençoe nesta terça-feira. O Guimarães, lá de Hortolândia. Bom dia, bancada. É o Guimarães, o Bugrino na escuta. Vai, Bugrão! E vai mesmo. 2025, um ano importante para o Guarani. Dia 15 de janeiro, provavelmente, né? Essa data, essa primeira rodada ainda vai ser desmembrada, mas a data base 15 de janeiro, estreia do Paulistão. O Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. E olha, mesmo em se tratando de primeira rodada, já é um jogo decisivo para o Guarani, porque nós aqui em Campinas, diante da fragilidade das nossas equipes, vamos entrar para não cair no Campeonato Paulista, ou seja, o tão desejado, como que é o número mágico, 12 pontos. E o Botafogo é um time que faz parte ali daquele campeonato do Guarani no Paulistão 2025. Fábio Chaib, vamos bater um papo a respeito dos grandes clubes da capital. Tem o Santos aí, atrás de treinador. Tem o Palmeiras, que não oficializou, mas já fechou negócio aí com o Facundo. O Corinthians, como principal objetivo, segurar as principais estrelas aí que fizeram bonito nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo busca por Oscar, busca por um substituto de Wellington na lateral esquerda. Como que está o mercadão da bola relacionado aí aos grandes clubes da capital paulista, Fabião? Por enquanto, apenas especulações, né? De concreto, realmente, apenas a contratação do atacante Facundo Torres, uruguaio, né? Que estava no Orlando City, dos Estados Unidos. O Palmeiras não anunciou oficialmente ainda, mas já tem tudo certo. Vai assinar o contrato após o jogador passar por exames no Palmeiras. O jogador vai firmar um contrato de 5 anos, mas o Palmeiras não quer parar por aí, quer mais 2 jogadores de frente, principalmente um velocista e um jogador de área também. O Palmeiras até trabalha com a hipótese de ser um cara mais experiente, contrariando o que o Palmeiras tem, a filosofia do Palmeiras, o Palmeiras tem empregado nessas últimas temporadas. O Palmeiras pode sim contratar um atacante mais experiente de área, já que tem o Mundial de Clubes nesse meio do ano, né? E quer fazer bonito nessa competição, principalmente também pela saída do Dudu, também o Rony deve estar saindo do Palmeiras, o próprio Zé Rafael, um pouco mais recuado, o Zé Rafael que interessa muito ao Santos. O Santos ainda tenta a contratação deste volante, já tem tudo acertado com o jogador, agora precisa alinhar junto com o Palmeiras a contratação desse jogador. O Santos tem a volta do meia Soteldo, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Grêmio, não foi destaque, mas jogou muito bem, apesar de algumas lesões, e ele volta ao Santos depois de empréstimo. O Grêmio não vai exercer a compra do jogador, e o Santos está esperando a definição apenas do novo treinador para saber se vai contar com o venezuelano Soteldo ou se ele vai emprestar novamente para outra equipe ou até mesmo vender o jogador. Já o Corinthians, que anunciou ontem a renovação com o Carrillo, né, o peruano, bom jogador que o Corinthians trouxe no meio do ano, anunciou a renovação, tenta agora, antes de ir para o mercado buscar novos jogadores, a renovação de 3 peças também. O Michael, que esteve machucado essa temporada, né, sofreu uma grave lesão, mas tem a admiração da torcida corintiana, cresceu no Corinthians, foi vendido, depois voltou novamente.
que é o Maicon, pode ficar no Corinthians, o Corinthians quer a permanência dele, assim como os atacantes Thales Magno, que veio lá dos Estados Unidos, jogou bastante também nesse segundo semestre, e do próprio Romero, que é um talismã do Corinthians, né, o paraguaio Romero, um talismã. Já o São Paulo ainda admite dificuldades, né? O Casares deu uma entrevista ontem, admitiu dificuldades na contratação do Oscar, né? Bastante tempo fora do Brasil, jogou no futebol chinês durante 7 temporadas, antes tinha jogado lá já na Inglaterra, tinha ficado muito tempo fora do Brasil, mas o jogador disse que a família não tem o desejo de voltar ao Brasil neste momento, então essa maior dificuldade do tricolor repatriar o jogador formado em Cotia, né? O São Paulo revelou o jogador lá em 2010, 2011 e conta e tenta a volta desse jogador, mas é muito complicado. Na lateral esquerda, o sonho é o Wendel, né? Jogador que jogou pelo Porto, pertence ao Porto, também passou pelo Grêmio aqui no Brasil e jogou até na seleção brasileira. E o São Paulo quer um lateral esquerdo porque o Wellington assinou com o time da Inglaterra, então não vai ter um jogador de ofício neste momento. O Lewis, também aquele jogador que veio lá da Grã-Bretanha, não deve permanecer, da Irlanda, na verdade, não deve permanecer no tricolor também, viu, Carlão? Verdade, Fábio Scheibe. Agora vamos falar, né, de time por time, né? Você citou o Palmeiras, né, já acertou aí que realmente com o Facundo Torres, jogador de 24 anos, que tem sido aí convocado pela seleção uruguaia, atua nos Estados Unidos, mas você também citou aí de repente o acerto com um jogador mais experiente, né? De repente esta seria a intenção do Palmeiras. Mas até pela própria filosofia, né, da presidente Leila Pereira, de trabalhar com um pouco mais de comedimento, né, na parte financeira com relação a contratações, os resultados vinham acontecendo, né, então ela adotou esta tática. Será que o Palmeiras vai atrás de um jogador de um nome, né? Ontem até no Arena nós falávamos, de repente um Gabigol, de repente um Hulk. Dá para acreditar num nome desse quilate para reforçar o Palmeiras em 2025, após uma temporada não tão satisfatória, Fábio Scheibe? Então, cara, a gente sabe que a gente não pode se balizar pelas redes sociais nesse momento. A gente sabe que tem muita especulação, muitas coisas que não são concretas, pessoas que jogam as coisas na internet para ver o que acontece, né? Mas ontem na internet, nas redes sociais, o nome de Gabigol ganhou muita força novamente, porque diziam até, a gente não tem de forma oficial isso, mas nas redes sociais seria até uma forma de pressionar, no bom sentido, o Abel Ferreira a ficar no Palmeiras, já que o Abel também, é bom falar isso, recebeu uma oferta do Sporting de Portugal, clube que ele nasceu, que cresceu bastante, balançou bastante com a proposta, mas deve continuar no Palmeiras. Ele recebe um bom salário no Palmeiras e deve continuar como um presente, entre aspas, assim, para a continuidade de Abel Ferreira. Especulou-se que Leila Pereira pode trazer o Gabigol para o Palmeiras. Eu acho muito difícil, acho que é mais especulação realmente, mas o nome de Gabigol outra vez é veiculado junto ao Palmeiras. Não sabe o que tem de verdade ou não nessa informação. Hoje em dia é tudo muito fechado, você sabe melhor que eu, trabalho há muitos anos nisso. Antigamente era muito mais aberto, mas a gente sabe o quanto esse nome agrada principalmente ao Abel Ferreira, que apesar de ter certos embates com o Gabigol em duelos Palmeiras e Flamengo, tem muito respeito por ele. Eu queria bastante, principalmente no ano passado, né? Eu acho que o problema do Gabigol é mais aquela coisa da vaidade, né? Porque dentro de campo é um jogador que ajuda bastante, decisivo, né? Brigador, uma barbaridade. Só que é um risco, né? Porque é um cara polêmico, né? Um cara que às vezes gosta de aparecer, né? Ser mais importante que o clube, mas a qualidade dele é indiscutível. Ontem no Arena, né, Carlão? Sim, A gente sim. até falou sobre o Richarlison, né? Seria muito mais viável, por exemplo. Acho muito difícil trazer um Richarlison, um jogador que é nível Europa, com um salário de 3 milhões de reais por mês. É muito mais simples, não é que seja tão menos assim, mas o Gabigol que deve ganhar, porque o Dudu ganhava 1 milhão e 800 no Palmeiras, é muita grana também, mas o Gabigol deve estar nessa casa aí de 1 milhão e pouco, seria um pouco mais viável para o Palmeiras, que sonhou com o Richarlison, mas é muito complicado trazer um jogador desse quilate, né? Ô Fabião, apesar da classificação do São Paulo à fase de grupos da Libertadores, que era um desejo, né, da diretoria, uma prioridade, né, já que brigar pelo título brasileiro era algo um pouco mais complicado, mas, cara, me preocupa assim, esse pré-2025 do São Paulo, né? O Casares já fala abertamente de repente, uma SAF, as contratações estão escassas.
o São Paulo ataca aí a lateral esquerda, né? O Wendel é uma prioridade, deve até acertar, mas o Oscar já é uma situação um pouco mais difícil. Mas me preocupa assim, o São Paulo fora de campo. Será que estamos prestes aí a acompanhar um São Paulo, eu não vou dizer em crise, mas para brigar realmente com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Flamengo, né, com o próprio Atlético Mineiro? Tá estranho o São Paulo, não tá, Fábio Scheibe? Tá estranho porque o São Paulo visa neste momento, né, Carlão, apesar do futebol ser o carro-chefe do clube, as finanças, né? O São Paulo tenta reestruturar a casa, né? Tem muitas dívidas também, dívidas batendo em torno da casa de 1 bilhão. E o São Paulo, principalmente com o Casares, que foi reeleito, está no segundo mandato, quer arrumar essa casa com as finanças, por tudo em dia também, porque o São Paulo próprio falou que esse ano vai ser complicado para a torcida, porque o São Paulo não vai ter muitas contratações, muitos gastos também, porque prioriza arrumar ali o meio-campo, entre aspas, o meio-campo, não dentro de campo, o meio-campo da casa mesmo, né? A estrutura do São Paulo na parte de finanças, para poder vislumbrar um futuro melhor. O São Paulo tem de muitas dívidas, apesar de sempre encher o Morumbi com a presença da torcida. O São Paulo não tem um déficit muito grande, então o São Paulo busca isso principalmente para poder fazer o time andar em campo, né, Carlão? O Corinthians, até pela maneira como terminou, né, o campeonato brasileiro, em alta, né? em alta, a prioridade é a renovação, é a permanência, né, de destaques da temporada. E o Carrilho ontem foi anunciado, né, não como um reforço, mas uma extensão de contrato até o meio de 2026. Ele tinha contrato até o meio de 2025, então ele prorrogou ou estendeu por mais um ano. Um jogador que chegou sob indicação do técnico Ramon Dias, né, o filho dele também, o Emiliano, e foi bem, né, um segundo volante, nível Copa do Mundo, né, Fabião? Muito bom jogador, encaixou bastante ali do lado do Garro, também no meio campo corintiano, ao lado também com a chegada do Memphis Depay, fez um trio ali junto com o Euro Alberto, um quarteto de ataque muito eficiente. O Corinthians tem que priorizar justamente isso, as renovações, manter esse time que terminou em alta, manter esse padrão de jogo, principalmente com a permanência do técnico argentino Ramon Dias. O Corinthians visa permanecer e atacar justamente de forma pontual os reforços que precisa, principalmente o lateral esquerdo, né? A própria zaga também, algumas vezes contestada, mas com a chegada do André Ramalho deu uma força melhor aí. O Corinthians visando, então, a renovação, principalmente do Maicon, né? Que não teve tantas oportunidades esse ano, é um bom jogador também, um volante, se machucou, esteve fora durante a temporada, mas o Corinthians quer renovar com o jogador, assim como o Thales Magno, um bom reserva também, jogou bastante. O Romero, né? Não tem que falar do Romero, o principal artilheiro da arena corintiana de toda a história, um talismã para o Corinthians também. Então, essas são as prioridades neste momento, a extensão desses vínculos, Carlão. E para fechar o noticiário dos grandes clubes do nosso estado, o Santos. O Santos, eu creio, Fabião, que ele já fechou com o Quinteiros do Vélez, né? O Vélez conquistou o campeonato argentino no último fim de semana, agora tem um duelo aí pela Supercopa Argentina. Eu acho que depois dessa situação, o Quinteiros deverá ser anunciado, porque não se fala em outro nome, né, Fábio? De repente falaram em Renato Gaúcho, o Cuca chegou a ser ventilado, o Luiz Castro era a prioridade, mas acabou não dando certo. E além do Quinteiros, esses nomes que eu citei, eles ficaram escanteados. Por isso eu acredito na contratação do argentino. É o argentino meio boliviano, né, o Fábio Scheibe? É naturalizado boliviano, mas tem uma história muito bonita no Vélez também. E eu não sei, o Santos é um mistério, né? O Santos, desde o fim da Série B, é um mistério, né? A gente não sabe qual que é a mente da diretoria realmente, se quer esse treinador, se vai apostar no Caixinha, que também está livre no mercado, mas o Santos precisa definir o mais rápido possível isso, porque muitas coisas dependem do aval do técnico, como eu trouxe em destaque também o Soteldo, né? O Soteldo, grande jogador venezuelano, que foi pro Grêmio neste ano, porque o Santos jogava a Série B, volta para Vila Belmiro, mas não sabe se vai ser aproveitado. Então, a chegada de um treinador pode direcionar muito essas contratações, essas novas extensões de vínculos também. O Santos que tentou o Luciano do São Paulo. O São Paulo não abriu as portas para o Santos nesta negociação, mas o Santos tentando jogadores dos rivais, né? O Zé Rafael muito perto. O Zé Rafael, meio-campista do Palmeiras, deve acertar com o Santos buscando soluções, então, dos times co-irmãos, né, Carlão? O Santos precisa realmente se reforçar, se reorganizar.
realmente se fixar neste patamar. É um mistério, né? O Santos é um mistério, realmente, até pela demora, né, da organização, do planejamento para 2025. O próprio Carille disse, em meio à Série B ainda, que o planejamento para 2025 estava atrasado. E o Santos precisa, o mais rápido possível, acertar com esse treinador, direcionar as contratações para chegar em 2025 protagonizando. É claro que é um momento difícil, principalmente a parte econômica. É complicado ou pouco provável a gente imaginar um Santos brigando ainda na ponta da tabela, mas é um clube que precisa sim pavimentar um caminho importante rumo ao estrelato, né? Porque o Santos tem que brigar por títulos, tem que brigar em Copa Libertadores, não dá para ficar ali brigando na parte de baixo de tabela e frequentando a Série B do Campeonato Brasileiro. 11h31, já vamos para o Repórter CBN. Na volta a gente vai falar um pouquinho aí do Guarani. Hoje tem a apresentação do técnico Maurício Souza, o mercadão do Guarani também, como que está o Bugre, como que está o ataque do Guarani ao mercado do futebol brasileiro. E também vamos falar da Ponte, pincelamos aí algumas declarações do presidente Marco Antônio Aberlin em entrevista exclusiva aos nossos amigos do GE. É o Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 17 de dezembro de 2024. O Banco Central vendeu mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em mais um leilão extraordinário após a disparada da moeda americana. A nova intervenção da autoridade monetária não estava programada e foi anunciada pouco depois de o dólar voltar a subir no pregão de hoje. A moeda americana chegou a R$ 6,17 e no momento é negociada a R$ 6,16, elevação de 1,11%. Os investidores repercutem a divulgação da ata da última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom não projeta o fim do ciclo de aceleração da Selic, que deve chegar a 14,25% em março. O mercado financeiro também mantém a atenção voltada ao cenário fiscal do país. O pacote de corte de gastos do governo, com previsão de economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos, ainda não foi votado no Congresso Nacional. O euro vale R$ 6,47, elevação de 1,10%. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,54%, com 124.224 pontos. Pelo menos 7 pessoas acusadas de envolvimento com o PCC foram presas numa operação da Polícia Federal em São Paulo. Um delegado e outros 3 policiais civis estão entre os detidos. Um 4º agente da corporação é considerado foragido. O delegado-alvo da ação é Fábio Baena. Ele foi acusado de extorsão pelo delator Vinícius Gritzbach, executado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no mês passado. As investigações levaram à descoberta de um esquema criminoso que envolveria manipulação e vazamento de investigações policiais, venda de proteção a criminosos e corrupção para beneficiar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, informações em São Paulo com Malu Mões. Bom dia, Malu. Bom dia, Bianca. Bom dia, ouvintes. O ministro da Defesa, José Múcio, mostrou preocupação com um projeto de lei sobre a aposentadoria dos militares. Ele admitiu que foi difícil pacificar a proposta dentro das Forças Armadas,
mas afirmou que agora a situação já está acomodada. A proposta foi apresentada nesta terça ao Congresso e faz parte do pacote de cortes de gastos. O PL estabelece 55 anos como a idade mínima para os militares irem para a reserva. Atualmente não há restrição de idade. O ministro disse avaliar boas chances para o projeto ser aprovado no Legislativo. Múcio disse que o corte mexe com as pessoas e pode acabar criando uma fila e travando a promoção de militares. Por isso a preocupação. O ministro falou com a imprensa após se encontrar com o presidente Lula na casa do petista aqui em São Paulo. O ministro afirmou que o governo preferiu precipitar a apresentação do projeto, apesar dos pedidos dos militares para se estender o prazo de transição das regras de aposentadoria. Ele também disse que a pasta agora está tentando se adaptar. O ministro José Múcio ainda tratou com o presidente Lula sobre a prisão do general Walter Braga Neto, ex-ministro de Jair Bolsonaro, preso na investigação sobre a tentativa de golpe. Ele disse que há um constrangimento dentro das Forças Armadas por conta desse episódio, mas que já era esperada essa prisão. Também apontou que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, não teve essa informação precipitada antes da prisão, que eles descobriram no próprio dia, e disse que é algo que chama atenção por conta do cargo exercido pelo general. Bianca? Obrigada, Malu. Continuamos na Rede CBN agora com informações em Brasília com Gabriela Echenique. Oi, Gabriela. Bianca, em meio às discussões sobre reforma ministerial com mudanças previstas aqui no Palácio do Planalto, o ministro Palaciano, que é da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, disse que a presença dele aqui no Palácio deve incomodar muita gente, mas que faz parte do processo da política. Macedo pode ser rifado do cargo para dar lugar ao ministro Paulo Pimenta. Lula deve tirar Pimenta da comunicação porque está insatisfeito com os rumos da comunicação do governo. E uma saída para o atual ministro da Secretaria-Geral, portanto, que perderia o cargo, seria voltar a trabalhar no Partido dos Trabalhadores. Em conversa com jornalistas, o ministro desviou o foco, disse que não está sendo discutida a reforma ministerial do momento, mas disse que não é do Sul nem do Sudeste, mas um sobrevivente por sair do Nordeste e hoje ocupar um cargo de ministro palaciano. Em determinado momento, ele disse que um amigo lhe disse que estão tentando desviar o foco ao que realmente importa e que descobriu que agora tem inimigos no governo. Macedo disse que Lula põe e tira quem quiser do cargo e que ele pode voltar sim a trabalhar no Partido dos Trabalhadores. Márcio Macedo admitiu que o governo precisa melhorar a comunicação, mas que isso precisa ser feito em conjunto. Após o presidente Lula deixar o hospital, depois de passar por uma cirurgia de emergência, o ministro Márcio Macedo defendeu que Lula tente a reeleição em 2026, porque, na opinião dele, tem saúde suficiente para isso. No entanto, defendeu que o presidente reduza a carga de trabalho, porque qualquer ser humano, nas palavras do ministro, precisa descansar. O ministro, inclusive, citou as últimas pesquisas que mostram a popularidade do governo e admitiu que o presidente não volta a ter 80% de aprovação, porque a quadra política atual é diferente. Ontem, Márcio Macedo se reuniu com movimentos sociais que cobraram mudanças no projeto de corte de gastos em relação ao BPC. Ele disse que vai entregar esse relatório hoje ao presidente Lula. Os movimentos querem mudanças, por exemplo, na exigência da biometria para algumas deficiências e que o benefício permaneça sendo individual. Macedo disse que a equipe econômica já está com os pedidos em mãos, mas admitiu que não dá para fazer tudo o que os movimentos querem. Bianca. Obrigada, Gabriela Echenique, direto de Brasília, agora 11h39. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. 11h39 é o CBN Esportes, agora com a Hora do Vôlei. Hoje, 7h30 da noite, com transmissão dos 99.1. Rafael Pio na narração, Renata Rondini nos comentários. O Vôlei Renato, o Vôlei Campinas enfrenta o forte time do SESI, uma reedição da final da Superliga 2023-2024. Então você não pode perder hoje, 7h30,
a última do ano. SESI Bauru contra o Vôlei Renata. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h41. Você continua participando aqui do nosso CBN Esportes através do 99186-9070. Tá aqui o final 0331. Ele fala: Carlão, Fabião, aquele abraço. Qual a verba de Guarani e Ponte somando Paulista e Brasileiro Série C? No Paulista a verba é boa, Série C não chega a 2 milhões. Cota de TV. Quando cai na conta essa grana? Só para tentar entender como funciona o planejamento desses dirigentes malucos. Cara, quando cai na conta eu não sei nem se não é bloqueado, porque os nossos clubes eles andam tão complicados com a justiça. Eu não sei se cai na conta, se pode utilizar, se é bloqueado. Eu realmente não sei como que a Ponte Preta utiliza essa verba, não sei como que o Guarani utiliza, mas de qualquer maneira, a verba do Campeonato Paulista é uma verba boa e que vai ajudar realmente, né, para a sequência da temporada, só que a Série C ela é muito abaixo, né, um campeonato deficitário, um campeonato de um nível diferente de uma Série B de Campeonato Brasileiro, Série A nem se fala, mas de qualquer maneira os clubes de Campinas vão precisar de muita criatividade aí para tentar montar boas equipes para a disputa da temporada 2025. Desafiador o próximo ano, Fábio Chaib, para o futebol campineiro, né? Exatamente. A queda do Guarani da Ponte Preta na esfera desportiva já foi horrível e na parte financeira pior ainda, né? Porque estima-se que na Série C cada clube receberá apenas R$1 milhão, apenas, evidentemente, no cenário do futebol que envolve cifras muito altas, né? 1 milhão para disputar um campeonato é muito complicado. E no Paulistão teve um aumento, eu estou tentando buscar aqui, eu sei que os grandes clubes vão receber 10% a mais, total deles, né? 44 milhões, não para cada um, para ser dividido entre eles, 44 milhões, daria 11 milhões para cada clube, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, mas os clubes do interior eu não tenho essa quantia especificada por aqui, viu, Carlão? Mas o Campeonato Paulista ajuda demais. Agora, o problema, né, o desafio é montar equipes competitivas no Paulista, não digo nem para classificar, mas para chegar a estes 12 pontos, né, e manter esta boa equipe, caso, né, realmente se destaque no Paulista, para a Série C. Porque, evidentemente, em você realizando um bom Campeonato Paulista, as propostas vão chegar. Né? Então, também é mais um entrave, aí, mais um obstáculo para as nossas equipes nesta temporada de 2025. E falando das nossas equipes, vamos começar aí com a Ponte Preta. A Ponte que não oficializou nenhuma contratação, mas 6 nomes estão aí fechados. Mais um, né? Vamos dizer 7 nomes. Olha só, a Ponte já acertou com Diogo Silva, ex-Paysandu,
o zagueiro Simon, ex-CRB, o Arthur, ex-Água Santa, que defendeu a Ponte em outras ocasiões, o lateral direito Maguinho, que fez Série A com o Atlético Goianiense, foi rebaixado, Rodrigo Souza, veterano, que estava no São Bernardo, e o Jean Dias, ex-Paysandu e Internacional. E hoje, pela manhã, também foi fechado o negócio com Pedro Vilhena, jogador de 22 anos, que fez parte aí do grupo do Sport, que subiu de divisão na última Série B do Campeonato Brasileiro, mas pertence ao São Paulo. Tem contrato com o Tricolor Paulista até o final da temporada de 2026. Só que muda um pouco, Fábio Schaib, o direcionamento da Ponte com relação às contratações. As 6 que eu citei são todos jogadores com mais de 30 anos. E agora eu acho que mudou o perfil. O Pedro Vilhena tem 22 anos, é um jogador aí que vem para ajudar a Macaca nesta temporada de 2025. A gente falava isso, né, nas semanas anteriores, né, que a Ponte estava buscando fazer um esqueleto da equipe, né, com jogadores mais experientes, que possa aguentar esse ritmo de pressão que vai ter tanto no Campeonato Paulista quanto na Série C também. Contratou jogadores com mais de 30 anos e agora buscando esses jogadores pontuais, esses jovens que podem fazer a diferença. A Ponte deve atacar justamente nesta faixa etária agora, né? Jogadores mais jovens que podem render até uma boa velocidade à equipe, uma boa saúde à equipe também, depois de já ter feito o esqueleto com jogadores mais experientes. Essa deve ser a tônica da Ponte nas próximas contratações. Eu também acho que agora é essa linha que a Ponte vai adotar até o final desta janela, né, ou até o início da temporada em 15 de janeiro. Outra notícia interessante para o torcedor pontepretano, a iluminação da Macaca ou a iluminação do estádio Moisés Lucarelli já foi trocada, está sendo testada. Então, para quem mora ali naquela região do Proença, da Ponte Preta ali, na parte da noite, já pode observar alguns testes que a diretoria da Ponte está fazendo com a iluminação do estádio Moisés Lucarelli, que há algum tempo, olha, desde que eu me conheço por gente, a iluminação do estádio Moisés Lucarelli, ela é complicada. A gente espera agora, com toda a modernidade, com os LEDs e tal, o Moisés fique aí bonito, com uma iluminação importante aí para qualificar os jogos da Ponte em Campinas. E falando... Só uma retificação, Carlão, desculpa, só uma retificação. Eu falei que os 4 clubes de São Paulo, os grandes, dividirão 44 milhões, mas não. Cada clube vai receber 44 milhões de verba de televisão e divisão com marketing do campeonato, ou seja, então cada clube já sai com 44 milhões de reais, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Eu estou buscando aqui do interior, mas eu não estou conseguindo achar ainda. Daqui a pouco eu volto se tiver alguma informação, viu, Carlão? Até por isso o Campeonato Paulista ainda é interessante, né? É o melhor campeonato, é o mais qualificado do Brasil, e ainda estas verbas aí ajudam esse campeonato a se fortalecer cada vez mais. Vamos então com a entrevista do presidente Marco Antônio Eberlin. Nós vamos colocando aí, pincelando esta entrevista, que durou quase que 30 minutos, né, de 25 a 30 minutos, e a gente vai colocando aí partes, né, neste período de entre-safra aqui no futebol brasileiro, no CBN Esportes. Então a primeira parte da entrevista do Marco Antônio Eberlin, falando sobre rebaixamento, falando como ele encontrou a Ponte Preta, justificando para a torcida aí mais um fracasso na sua administração. Reportagem para o Diego Alves, do GE Campinas, na entrevista exclusiva. Acredito o seguinte, a Ponte Preta foi extremamente maltratada nos últimos 20 anos. Nós chegamos na Ponte Preta para reconstruir a ponte. A ponte vem caindo há pelo menos 30 anos, sempre batendo na trave. E se você reparar bem, após a minha primeira passagem, a ponte foi rebaixada 3 vezes. Né? Em 2006, em 2013 e depois em 2017. Tudo bem que era da Série A para a Série B. Né? A Ponte Preta não se preparou para enfrentar os arquirrivais que, quanto à estrutura, investiram bastante, ou seja, na infraestrutura. A ponte ficou para trás, ficou deteriorada com a sua infraestrutura, e nós estamos recriando essa estrutura que tínhamos no passado para poder competir com equipes aí do nosso porte. Né? As dívidas atrapalham muito. A Ponte teve até um ano razoável, vai fechar o ano sem débito de salário com os seus funcionários, com os seus atletas. Né? A Ponte não vai dever nada de salário, né? Terminou o campeonato sem dever salário. Mas eu acredito nisso, essa falta de estrutura, esse endividamento. Muitas vezes foram impostos à Ponte Preta
sanções aos transfer bans que não permitem a Ponte Preta contratar no momento que se pode contratar, né? Ou seja, resumindo para o torcedor, a Ponte precisava ter 2 Gé, a Ponte precisava ter 2 Elvis. Quando o Elvis não está bem, pega um mau momento no campeonato, você tem um substituto à altura, né? Em algum momento por falta de valor financeiro para poder contratar, mas principalmente por essa imposição dessas punições que a Ponte Preta recebeu por parte da CBF. Tá aí, um pequeno trecho da entrevista, a gente vai repercutir durante toda a semana, pegando mais trechos, né, dessa entrevista exclusiva que o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, concedeu ao GE Campinas, ao Diegão Alves. Olha, ele... Carlão. Oi. Pode... Não, pode continuar, segue aí falando da Ponte, depois eu falo que a premiação tá aqui na mão. Boa, Fabião. Cara, o Eberlin, ele não falou mentira, é verdade. A Ponte, a entidade vem sendo aí deteriorada dos últimos anos, né? A Ponte, ela teve um auge, podemos dizer assim, no início dos anos 2000, justamente com o Marco Antônio Eberlin como presidente, o diretor de futebol e depois vice-presidente, a gestão do Sérgio Carnielli, que foi um mecenas na ocasião. A Ponte viveu grandes momentos, disputando fases importantes de campeonato brasileiro, batendo de frente com os grandes clubes do Brasil, só que era um outro modelo de futebol, né? Não tínhamos essa diferença maluca, né? Essa diferença gritante entre clubes grandes, clubes médios, clubes pequenos, nessa diferença de verba. Então hoje o futebol ficou desigual e realmente difícil para equipes do interior e principalmente para a Ponte Guarani, no caso a Ponte, porque é um clube que tem a sua tradição, tem uma torcida, né, e a torcida acostumada a bons momentos, né, e hoje sente muito esta situação difícil que o clube se encontra. Então nisso eu concordo, só que, e eu tenho falado isso sempre, né, com relação a essa diretoria da Ponte, todos sabiam o momento que a Ponte Preta estava vivendo. Né, o Marco Eberlin, ele não estava assumindo um Palmeiras, um Flamengo, um Manchester City, né, ele estava assumindo a Ponte Preta deteriorada realmente, inclusive com a passagem do Eberlin neste período. Então ele era sabedor do tamanho do abacaxi que ele iria enfrentar. E a gestão, ou a chapa do Marco Antônio Eberlin, fez tanta força para assumir, usou de tantas situações aí para assumir esta Ponte Preta deteriorada. Então, a partir do momento em que assumiu, em que fez tanta força para assumir, deveria ter um pouco mais de competência, um pouco mais de responsabilidade para dirigir a equipe, né? Tanto é que o Marco ele fala sobre rebaixamentos, só que eu gostei até de um complemento dele, rebaixamentos de Série A para Série B, né? E os piores rebaixamentos, eles vieram justamente nesta administração complicada da Ponte. Quando ela cai da Série A1 para a Série A2, ela perdeu um ano aí disputando esta competição. E agora o pior de tudo, né? Da Série B para a Série C. E eu vejo a movimentação na Ponte, dá a impressão de que a Ponte vai passar de passagem na Série C, e não é assim, até pela maneira, até pela situação financeira que o clube se encontra. Então o Marco sabia do problema que iria enfrentar, sabia da dificuldade que iria enfrentar, sabia o tamanho do rombo hoje que tem a Ponte Preta, mas fez força. Com planejamento, com projeto, com criatividade? Acho que não, né? Haja vista aí o que está acontecendo dentro de campo. Houve melhorias? Lógico que houve. Não foi só erro, não foi só incompetência. O estádio Moisés Lucarelli aos poucos vai ganhando um formato mais moderno, mais bonito, os refletores também. Só que o carro-chefe da Ponte Preta é o futebol. A Ponte só existe por causa do futebol. Só que o futebol está sendo tocado de uma maneira muito incompetente, em que a Ponte Preta ela cai para a Série A2 depois de 20 anos praticamente, mais, né, 22 anos, né, ela volta em 99, e ela cai para a Série C, que isso foi muito grave, isso é praticamente imperdoável o rebaixamento da Ponte para a Série C, o que dificulta demais a recuperação do clube. Então, por isso, eu acho que o Marco ele tem alguma razão quando ele fala de outras gestões, em que ele fez parte também, ele contribuiu para esse estado de coisas. Só que
a partir do momento em que ele assume a Ponte Preta, eu acho que ele teria que ter um pouco mais de criatividade, não só ele, né, mas quem faz parte dessa diretoria, um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de responsabilidade com uma entidade centenária e que tem aí uma torcida gigante, talvez uma das maiores do nosso interior. 11 horas e 55 minutos. Fábio Chaib, fale a verba e a gente vai partir para o Guarani, porque hoje tem Maurício Souza sendo apresentado, vai falar com a imprensa. O presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, revelou na semana passada que houve um aumento de 10% em relação à premiação desse ano, do ano de 2024, para o Paulistão de 2025. Como dito anteriormente, os 4 grandes clubes de São Paulo, né, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, vão receber 44 milhões de reais somente pela participação no campeonato, com verba de direitos televisivos e tudo mais. Então, cada clube grande da capital e o próprio Santos recebem 44 milhões. As outras equipes recebem 8 milhões e 800 mil pela participação no Paulistão 2025. E isso engloba tanto o Guarani quanto o Ponte Preta também, viu, Carlão? 8 milhões e 800. Boa, boa. O Campeonato Paulista realmente é interessante. O Guarani acabou de anunciar aqui reforços, né, no site oficial, aliás, com a ajuda do nosso Marco Guarizo, que está atento, já está aqui no nosso complexo, com 3 jogadores conhecidos da nação bugrina, né? O Isaac, que estava no Mirassol na última temporada, vai ser a 3ª passagem dele pelo Guarani. Né? Era do Grêmio também, né? Jogador de 27 anos, bom jogador. O Isaac ligado é bom jogador. Alan Santos, que retorna ao Guarani, 33 anos, eu acho que pro nível das competições que o Guarani vai disputar, principalmente a Série C, é um jogador que agrega. E o Gabriel Mesquita, né, que é um jogador também que passou pelo Guarani num outro momento, foi bem, claro, alguns questionamentos por parte da torcida, mas eu acho que quando ele deixou o Guarani para o Cruzeiro, ele saiu com um saldo positivo e vem para ajudar numa posição que foi complicada para o Guarani neste 2024. E chega o Caio Melo, meio-campista de 24 anos, ele disputou a Série C pelo Ipiranga e ajudou o clube a se classificar para a segunda fase da competição, é revelação do Bahia. Então são as novidades do Guarani nesta terça-feira. O Guarani também já se movimentando. Rodrigo Pastana deu uma entrevista aos nossos colegas lá da Rádio Brasil e disse que 12 reforços já estão oficializados e hoje às 3 da tarde o Guarani vai bater um papo ou vai apresentar o técnico Maurício Souza, que vai fazer esta resenha com a imprensa e se apresentar ao torcedor bugrino. E Bruno Mendes está em pauta aí para uma extensão de contrato que, no meu modo de entender, seria importante. É o Bugrão versão 2025 para pagar esse 2024, que também, a exemplo do co-irmão, foi vergonhoso, né, Fábio Chaib? Tem que começar do zero agora realmente, né? Depois das saídas de Luan Dias, do próprio Caio Dantas também, que está acertando com o Atlético Goianiense. A grande surpresa é o Isaac, né? O Isaac vem justamente para fazer essa função do Luan Dias, que foi muito bem nesse ano também. O Isaac já passou pelo Guarani, fez bons campeonatos, né? Há 2 anos pelo Guarani, acaba voltando mais uma vez. A grande surpresa desse pacotão de reforços, o Alan Santos e o próprio Gabriel Mesquita, o Júlio Nascimento, você também já falava na semana passada sobre essa possibilidade, quase com esse negócio concreto já, e agora a grande surpresa é o Isaac, uma boa surpresa, espero que tenha um bom rendimento como foi. E o Bruno Mendes seria essencial para o Guarani, agora em forma, né, fazendo uma pré-temporada para fazer justamente a função que o Caio Dantas fez muito bem nesse ano, né, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Então, o Guarani aí se reforçando. Cara, você citou aí o Isaac, foi uma criatividade, né? Porque o Isaac, sim, mesmo não sendo um protagonista no Mirassol, mas ele é um cara era um cara importante no elenco do técnico Mozart Santos, né? É aí a importância da verba do Campeonato Paulista, né, Fabião? Porque com esta verba, é claro que você vai ajeitando a casa e tal, mas você consegue, de repente, seduzir um jogador, né, para pelo menos trabalhar na primeira parte do ano, porque a Série C ela é deficitária. Agora, com criatividade, de repente fazendo uma boa campanha no Paulistão, né, e administrando as propostas, né, em caso de boa performance, o Guarani pode aí fazer com que esses caras permaneçam e que para o nível da Série C, poxa, eu acho o Isaac um bom jogador, eu acho que o Alan Santos se encaixa nesse perfil, o próprio Gabriel Mesquita, né, o gol foi um problema para o Guarani neste 2024, então quando a gente cobra a criatividade, eu acho que é isso aí, o Guarani utilizou da criatividade para trazer pelo menos o Isaac, jogador de 27 anos e que está afim, né, Fábio Chaib? A gente espera pelo anúncio desses outros 9, né, que
O Pastrana falou que disse que estão contratados já. Vamos ver se tem alguma grande surpresa. Um jogador que chame a atenção da torcida também. A torcida é muito carente neste momento, precisa de reforços, né, Carlão? É verdade, Fábio Scheibe. Meio-dia já podemos fechar o CBN Esportes? Já podemos fechar, então, meio-dia. Atenção, hein, gente? Hoje, às 14h, o FIFA The Best, toda a expectativa aí para o Vinícius Júnior conquistar. Eu acho que vai conquistar, Fábio Scheibe, não só pela qualidade, mas até pela péssima impressão, né, que o Ballon d'Or deixou com a eleição do Rodri como o melhor do mundo, né? Eu não só acho, como tenho certeza, porque o GE põe com exclusividade agora aqui, acaba de publicar que o Caê Mota, repórter do GE, muito bem conceituado, está lá no Catar, onde vai ser sediado esse prêmio. Ele afirma com todas as letras que Vini Júnior será eleito, então, o The Best nesse ano de 2024, fazendo uma justiça ao Balão de Ouro, né? Prêmio diferente também da France Football, que ele acabou ficando em segundo lugar, Carlão. Boa, Fábio Scheibe. Então a gente encerra o CBN Esportes com essa notícia maravilhosa aí, o Vinícius Júnior praticamente confirmado como o melhor jogador. E ele estará pessoalmente, já que o Real está no Catar, viu, Carlão? É, amanhã, né? Amanhã. Será que o Mbappé joga? Ele falou que está em condição. Vamos ver se o Mbappé joga amanhã e reforça o Real Madrid. Jogo com transmissão aqui da EPTV. O Real Madrid enfrentando o Pachuca na decisão do Intercontinental. Valeu, Fábio Scheibe. Falamos, hein, parceiro? Tá louco, hein? Vou beber uma aguinha, hein? Adoro, cara. Conte comigo sempre, Carlão. Valeu. Valeu. 12:01, a gente volta às 16h com o Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.